Olha, Diegão, E aí? beleza? Boa noite, Boa tranquilo? noite, muito bem-vindo. Mais um episódio. Mais um episódio. Espera só um pouquinho, Diegão. Só 34 deitar aí aqui. ainda, Não, tranquilo. que é 35 certinho, eu vou começar a gravar daí. Tá me ouvindo bem? Cara, tô e, por incrível que pareça, eu consegui dar um jeito nesse fone. Mas vamos lá. Vamos pra resenha, né? Vamos pra resenha. Hoje é dia de resenha. Nicole e Adriano estão aí, ó. Já vão aguardando o dia de vocês, vai chegar, tá? Só pra avisar. Acho justo. Ó, se falar Então, besteira, o Vitor vai entrar de sola, hein? tranquilo, pô. Jogador que tem 30, medo, jogador que tem medo de porrada, tá, não dá pra jogar, não. Ué, Diegão, 35, vamos lá. Primeiro, boa tranquilo. noite. Cara, obrigado por entrar nessa também, nessa loucura das lives que a gente vai fazer aí, cara. Você é fácil, né? Você é meu irmão, meu amigo, tá sempre junto aí comigo. Cara, é um tema muito importante, mas bem abrangente, né, Diegão? Corrida de rua, Pô, do pois iniciante ao é. avançado. Eu avisei, Pode, eu avisei que era muita coisa, mas acho que vamos nessa. a gente vai poder ficar aqui falando, acho que o dia inteiro se deixar, né? A gente sai e entra de novo, não tem problema não. Mas, cara, eu queria, como eu comecei com a Carol, eu queria começar contigo. Você, que nem todo mundo que está na minha rede te conhece, né? Eu queria que você passasse Sim. um pouco para a galera do teu histórico, falar um pouquinho dessa tua vida na educação física e agora principalmente nas corridas de rua, né? Ah, sim. Ah, sim. Educação física, formei pela FRJ, comecei a trabalhar em 2012 na Rede Bodytech. Eu fui estagiário na antiga estação da Bodytech do Citar e depois, trabalhando lá por 2, 3 anos, eu migrei para o Rio Sul e fiquei lá até o início do ano passado. E a corrida de rua, trabalhar com corrida de rua foi mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, 2016, foi quando eu comecei a trabalhar com corrida de rua. Então, aí eu comecei a trabalhar lá na MCP, né? MCP Performance, que é a assessoria que eu trabalho hoje e coordeno a parte de corrida. Vem fazendo ano, ganhando nossos alunos devagar, trabalhando dia a dia ali para poder melhorar nosso atendimento de maneira geral, não só para lá na assessoria, mas acho que tentar melhorar o nível da corrida de rua, da corrida em si, né? Que acho que é uma coisa tão fácil de se fazer, tão tranquilo. E é isso. E aí agora eu tô Um, aí. um dos esportes mais populares, né, do mundo, né, individual, né, Diegão? Importante. A gente frisar isso. É um É, esporte que é cresce a isso. todo ano. Cara, eu só tô achando que a sua conexão não tá muito boa. De repente, não sei se tá no Pronto, Wi-Fi. não, mudei aqui. Mudei pro 4G. Mudou? Agora vai ficar legal. Foi? Mudei. Beleza. Ouviu o que eu Foi. falei? Conseguiu ouvir o que eu falei? Eu só ouvi que é democrático, foi isso que você falou? Não falei, mas eu ia entrar nessa, porque é um esporte democrático, né? É um dos esportes que crescem, assim, é um esporte individual que mais cresce, né? E um dos que mais cresce. E um dos mais praticados no mundo. Então, assim, é muito interessante a gente falar de também alguns mitos lá na frente, né? Mas eu queria começar contigo Sim. perguntando, né? A gente até chegou a conversar disso antes da live. Cara, eu quero começar a correr. O que eu preciso fazer? Qual a dica que eu preciso dar? Lembrando que essa live aqui a gente tá, obviamente é para todo mundo, a gente tem nas nossas redes profissionais da área, né? Sim. Mas a gente quer atingir também muito o público leigo, né? As pessoas que não desconhecem as atividades, o tema que a gente vai discutir aqui. Ontem, como foi muito rico da Carol, né, na questão dos pés descalços, Pois eu tenho é, certeza que vai ser também. peguei até uma missão difícil, o sarrafo já tá lá em cima. Vai ficar mais, hein? Vai ficar mais. O sarrafo já tá lá em cima, peguei a missão dura já logo de cara, meu. Mas, cara, é como a gente já na fala do início aqui, é um esporte muito democrático, acho que é muito simples de se praticar.
Basicamente, você precisa de um tênis ou não e sair para poder fazer. Então, assim, mas é aquilo, a gente sempre pede para buscar uma orientação, alguma coisa que alguém que consiga te orientar de alguma forma para que você consiga começar da maneira mais assertiva possível. Eu acho que esse que é o grande caminho. Óbvio que foi até que a gente estava conversando, a gente não vai limitar ninguém a fazer atividade física, não é isso. Acho que o cara precisa praticar atividade física. Mas se ele puder recorrer, obviamente, a um profissional para que possa orientar ele nesse começo, eu acho importante. Para entender algumas particularidades da corrida que são importantes a gente não queimar etapas. O que eu mais vejo hoje em dia, e aí eu falo lá por questão da prática, da assessoria, é a galera querendo queimar a etapa. O cara não corria nada, ele não fazia nem 3 quilômetros, vamos botar assim, que eu digo de passagem, para muita gente 3 quilômetros é muita coisa, não é pouca coisa, é um volume, né, que a gente chama alto, dependendo da pessoa, principalmente o cara que está começando. O cara não fazia nada e o cara quer se inscrever daqui a 3, 4, 5, 6 meses numa prova de meia maratona, por exemplo. Então, eu acho que esse que é o grande respaldo que a gente precisa dar. A gente tem que tomar cuidado. As pessoas, normalmente, quando tendem a começar a fazer... No início tem aquele receio da corrida ali, aquela barreira, mas à medida que você vai sentindo, vai conseguindo fazer, vai evoluindo, a corrida ela se torna meio viciante, né? Senão... Com certeza. Então ela tem uma série de benefícios a nível hormonal, enfim, que leva Tem você a ter aspectos neurofisiológicos, né? aspectos, exatamente, que aí acabam influenciando você querer continuar e fazer ir mais distante e, enfim, e aí acaba evoluindo de uma maneira descontrolada, que eu acho que esse é o grande problema. Mas como a gente está falando, é uma coisa muito simples, basicamente calçar um tênis, você ir para quem tem a possibilidade da orla, ou quem não tem a possibilidade da orla pode caminhar em volta de casa ali mesmo do próprio quarteirão. Acho que é muito tranquilo nesse sentido. Não precisa de nenhum equipamento tecnológico absurdo para poder muito menos um conseguir. tênis, né? Muito menos um tênis, dependendo do caso, muito menos um tênis. Eu jurei que eu ia falar isso, mas tudo bem. Não me aguentei. Pois é, muito menos um tênis, exatamente. Mas, Diego, você falou dessa questão de queimar etapa. O que seria, assim, você queimar uma etapa? Para o cara que está ouvindo a gente agora, que quer começar a correr, eu sei que você já deu alguns exemplos, mas por exemplo, eu quero começar a correr, não preciso depender de um profissional, como você mesmo falou, né? Tomar alguns cuidados. Mas acho que uma das primeiras coisas que as pessoas priorizam é aderir a alguma tecnologia, né? Para sair para correr, né? E eu acho que isso entra um pouco na segunda pergunta que eu queria te fazer. Existe algum calçado adequado? Tem algum calçado que seja adequado para a gente correr? Bom, vamos lá, vamos responder em parte. O que eu chamo de queimar etapas? O queimar etapas é exatamente o aumento exacerbado, vamos dizer assim, da quantidade de exercícios que você vai fazer com aquele determinado, com a corrida em si ou com a caminhada que seja, para alguém que nunca fez nada, para alguém que não tem um histórico de atividade física, que não tem um histórico, principalmente, né? Que não tem um histórico de se exercitar. Então vou começar a fazer a caminhada, a corrida. Vou começar a fazer todo dia, vou correr todos os dias. Cara, muito provavelmente, mais uma vez, pela experiência prática que a gente tem, é que a pessoa vai desenvolver algum tipo de lesão mínima, mas ele vai desenvolver algum tipo de lesão. Então, eu chamo isso de queimar etapa. O cara ficar afoito com aquela atividade porque trouxe algum prazer para ele, foi prazerosa para ele está animado porque falaram para ele que emagrece, ou falaram para ele que ele precisa se movimentar, e ele começa a experimentar coisas que realmente vão instigar ele a continuar fazendo, e aí ele começa a aumentar de maneira descontrolada esse volume de exercício. Então, a partir daí, eu considero que é queimar etapas. Então, mais uma vez, o cara não corria nem 13, o cara já quer correr 10, daqui a pouco o cara já quer correr 21 em 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. Não é bem assim, né? A gente sabe que é um processo gradativo esse tipo de coisa.
Tem alguém perguntando aqui se pode ir direto para 42 quilômetros. Deve ser alguém que você conhece. Não, não pode ir para 42 quilômetros. Quer dizer, poder você até pode, mas desde que você treine para isso num determinado período. Desde que você faça isso de maneira controlada, mas nada impede você estrear nos 42 quilômetros. Não vejo problema algum desde que, mais uma vez, você não queime etapas e faça coisa estruturada. Eu não estou falando somente de prova, eu falo de você treinar, você fazer a atividade. Você precisa vivenciar a atividade. Essa que é a grande coisa. E com relação ao calçado, cara, isso é uma controvérsia absurda, né, sobre calçados ou não. Não existe um calçado específico. Não existe esse calçado é o específico para você fazer a corrida, específico para você fazer essa atividade física. Não, não é. Não existe. Como a gente até brincou no início, pode ser um calçado ou não. Você pode estar descalço. E aí a gente trazendo um pouquinho mais de ciência na coisa, mas tentando não se delongar muito nisso. Mas, cara, testaram, fizeram um estudo longitudinal dos caras que corriam com tênis e dos caras que corriam descalço, ver quem se machucou mais. Simplesmente se machucaram igual. Então, assim, é uma coisa que não tem o tênis tal vai te ajudar nisso. Existem alguns estudos que falam algumas coisas que talvez minimizem ou não, mas não é nada afirmativo que você fala assim, tenho certeza que se você usar esse tal calçado, você não vai ter lesão. Então, não tem muito disso de calçado especial. Vou usar um determinado tênis para poder fazer a corrida. Tô rindo aqui porque o Tarcísio colocou. Conheço gente que fez a Lagoa em 27 minutos de Havaianas. Mas é isso, amigo, tem de tudo. Já vi gente correndo meia, já vi correndo maratona descalço. Já vi muita gente correndo descalço. Até aquele Five Fingers, né? Muita gente faz que é uma maneira de proteger o pé, pelo menos. O problema de correr descalço na nossa rotina, na nossa realidade, sei lá, caco de vidro, pedra, etc. Essas coisas que podem causar uma lesão a nível de ferimento, né, na verdade. Né? Então, esse é um dos maiores problemas. Eu jurei que eu não ia entrar nesse aspecto, mas assim, se a gente for trazer para um paradigma evolutivo, né, a gente sabe que, na verdade, o tênis que tem que comprovar os benefícios e não a corrida descalça que tem que comprovar os benefícios do desempenho, né? de fazer com que essa capacidade física seja melhor aproveitada. Né? Então, assim, eu queria saber o que você acha disso, se é uma falácia, se é uma coisa que... Você falou aí, deu o exemplo da questão de proteção do tênis. É óbvio que se o cara vai se preparar para uma prova de 42, né? E vivendo no mundo moderno que a gente vive, né? Talvez seja compatível ele usar um calçado, né? Exatamente. Não digo nem um calçado adequado, mas usar um calçado. Mas o que você pensa sobre isso? Se é falado isso lá na MC Performance, como é que você visualiza isso? Cara, assim, confesso que não é uma coisa muito comentada. As pessoas são realmente muito ligadas a tênis e melhora de performance. Né? Toda vez que a gente fala de algum tênis, logo assim, para quem está na assessoria, já remete à melhora de tempo, que é o que se tornou a corrida, basicamente falando hoje em dia, para quem faz provas de rua. Né? Quase todo mundo quer melhorar o seu tempo de alguma forma. Então, o tênis ele acabou se tornando uma ferramenta para isso. Tanto que hoje em dia tem o Vaporfly da Nike, que é o tênis considerado o tênis mais rápido do mundo, que agora, na verdade, é o Alphafly, mudou, né? Veio a versão nova, está para chegar no Brasil daqui, sei lá, um mês, 3 semanas, talvez. Lá nos Estados Unidos acabou de lançar, para você ter noção, nos Estados Unidos lançou hoje, o Alphafly já esgotou em nenhuma hora. Que loucura. Exatamente, porque teoricamente esse tênis ele te dá um benefício de até 4% de performance a mais na sua corrida. Então, ele é vendido como isso, né? Ou não? Então, inicialmente ele foi vendido com isso. O nome dele era Vaporfly 4%. 4%. Então, assim, e aí exatamente caiu nesse questionamento.
começaram a falar assim, olha só, beleza, vocês estão falando que o tênis melhora 4% da performance de qualquer atleta. Então vocês vão ter que me provar que realmente melhora 4% de cada atleta. E aí a Nike fez um estudo lá absurdo para poder pegar um monte de gente, botar um monte de gente calçado com tênis e comprovar que melhora de fato 4% do desempenho esportivo da pessoa que usa aquele determinado calçado. E a Nike, por sei lá como, conseguiu comprovar isso. Mas, por viés de evitar problemas nos seguintes, eles tiraram 4%. Só virou Alpha Fly, o Vaporfly, e é isso. Então, assim, esse é o único tênis que eu ouvi falar e teve algum teste que realmente tentou comprovar, mas aí tem viés de interesse, né? Sim, Então, então não tem realmente como a gente precisar isso. O que eu ouço, eu nunca corri com ele, mas o que eu ouço falar das pessoas que correm com ele é que realmente ele te dá uma resposta absurda na corrida. Ele realmente tem uma corrida diferente. Ele não é uma corrida como um outro tênis qualquer. Mas o que seria assim de diferente? Você tem uma parte específica que você utiliza mais? ele é mais não uma parte mais específica do pé, ele é mais responsivo. Toda vez que você ataca o solo, ele te dá um retorno de energia maior, consequentemente ele te funciona mais para frente. Entendeu? Então é como se você, a grosso modo falando, é como se você estivesse correndo com a mola no pé, vamos dizer assim. Tanto que ele está sendo revisto como talvez um possível doping tecnológico, como foi a questão dos maiôs na época, lembra? Dos super maiôs da natação. Então ele tá sendo revisto até aí para, enfim, chegaram a banir, na verdade, ano passado, porque ele funcionaria como um doping tecnológico. Então é o único tênis que realmente tem alguma coisa que mostre que ele melhora a performance. Tirando isso, o restante, cara, não tem nada. Mais uma vez, é o tênis que ele precisa comprovar que ele é melhor do que a corrida descalço. Mas trazendo para os nossos dias, não tem como a gente parar de usar o tênis. Até porque a gente já usa tênis há um grande tempo. A maioria das crianças, cara, ganha roupa e sapatinho. Uma das primeiras coisas que ganha. Uma das primeiras coisas. Então, assim, você precisa, na verdade, readaptar a pessoa a não usar calçado. Então, isso traz uma perda de tempo, vamos dizer assim, para o cara que busca performance, tá? Não estou falando para a maneira geral, de ele se readaptar. Então, ele precisa ganhar mais força de tendão de calcanhar, ele precisa ganhar mais força de panturrilha, porque isso vai ser muito mais solicitado dele se ele fizer a corrida descalço. Mas, mais uma vez, não tem muita coisa que comprove um com o outro. Os dois, foi o que eu falei, lesão causa igual. Então, não tem isso. Até porque estudos com tênis eles são basicamente recentes. Eles começaram a ser estudados, de fato, a partir de 2009. Em 2009 você encontra alguns artigos bons que falam sobre calçado específico. E tem um grupo, se eu não me engano, de Luxemburgo, que eles estudam muito isso e falam muito bem sobre os aspectos de entre estar calçado ou não. Eles falam bastante coisa sobre isso. É um dos melhores grupos que eu conheço sobre calçado esportivo, calçado para corrida, no caso, né? Perfeito. Ô, Diegão, aproveitar aqui que tem uma pergunta que seria próxima do que eu faria para você. A Nath pergunta quais dicas podem ser dadas para o retorno para a corrida, agora pós-pandemia, né? Por exemplo, para pessoas que estavam sem correr e com utilização de máscara. A gente até comentou disso, né? Que poderia surgir essa questão da... Você já testou, né? Já testei. E aí, acho que é legal entrar nessa... Que aí acho que entra um pouco nessa questão das tecnologias, que agora vai fazer parte, né, de um aparato nosso, né? Sim. Cara, então, o que acontece? A gente está num período de pandemia, óbvio, todo mundo sabe, a gente está com um vírus desconhecido. Na verdade, ninguém sabe exatamente como que esse vírus vai se comportar no corpo de cada um. A gente tem algumas especulações com relação a isso. Então, o retorno à atividade física ele precisa ser gradual, ele precisa ser lento e gradual, mesmo o cara que já é experiente com a corrida. Então, você precisa voltar devagar, você precisa voltar com um volume menor, porque o cara ficou parado um tempo, então não adianta ele aumentar esse volume agora, que ele aí entra no queimar etapa. Ele queima etapa agora também no retorno dele, pode vir a se machucar. E segundo, o que eu falo para a galera é evitar exercícios de alta intensidade por enquanto. Porque a gente sabe que exercício de alta intensidade ele tende a baixar a nossa imunidade. Então, exercício volumoso, ou seja, mais de 1 hora, e com intensidade muito alta, ele vai tender a baixar a tua imunidade. Então, você fica mais propício enfim, ser contaminado pelo vírus, que é o que a gente não quer nesse momento.
Então, o cara que já ficou em quarentena, ele vai ficar mais uma quarentena, provavelmente, para poder se curar do vírus que ele não queria pegar. Então, assim, a grosso modo, o que eu peço muita atenção é volume de treino e intensidade. Esses dois binômios, eles precisam estar bem alinhados para que você não traga prejuízos. E com relação ao uso da máscara, cara, tá mó bafafá aí de qual máscara usar, o que que eu devo usar, qual que é melhor, qual que é pior. Cara, o que eu li sobre, que eu achei alguns artigos sobre, é que a máscara de algodão, ela é um pouco mais respirável e alguns buffs, sabe? Aqueles buffs mais fininhos que você usa, então são coisas que você consegue respirar melhor. Mas realmente você tem uma troca gasosa mais prejudicada, porque você acaba respirando um pouco mais de gás carbônico, se você não consegue exalar ele de fato, porque a placa da máscara, a barreira da máscara, não deixa ele sair, então você capta menos oxigênio e acaba respirando mais gás carbônico. Então isso causa, na verdade, um trabalho maior da tua musculatura respiratória, o que consequentemente vai aumentar a tua percepção de esforço e tua fadiga vem mais rápido. Então, assim, esse é a grande dificuldade de se correr com a máscara. Principalmente para quem tem um condicionamento um pouco mais iniciante para o intermediário. O avançado ele ainda consegue ainda suportar um pouco mais. Mas o intermediário e o iniciante é um pouco mais difícil. Então, é bem complicado o uso da máscara, cara. Eu vejo, assim, aí eu te falo mais uma vez por prática. Eu tenho ido para a rua porque eu tenho ido ver a galera na rua correr e tal, como ele já voltou. Cara, quase ninguém, eu diria que 80% das pessoas usam máscara, de verdade. Usam durante um tempo, mas no meio do treino tira porque realmente não aguenta. Então, Acho que treinam na MC Performance. Né? Não, no geral, não, tô falando geral, não falo só lá não. Na MCP a gente obrigou, porque, enfim, a gente obriga as pessoas a usarem, pelo menos quando elas estiverem ali. Depois que elas saem dali, a gente também não tem como controlar, não tem como a gente ficar de babado das pessoas. Fala assim, não, bota a máscara. Enfim, o cara distanciou 1 quilômetro da tenda, se ele vai tirar a máscara ou não, a gente não sabe. Mas próximo da tenda, todo mundo tá com máscara. Eu tô te falando isso porque eu vi muita gente na rua correndo Não, sem. tá, Até no dia que eu fui fazer o teste, no dia que eu fui fazer o teste, e eu tive a sensação que eu respirei muito mais pela boca. Né? Uma sensação meio estranha, até porque eu também estava muito tempo sem correr. Né? E eu acho que eu sou um exemplo de quem está retornando a correr. Então, realmente eu senti bem desconfortável. Não sei o pessoal que já treina há mais tempo, né? Que está num nível de performance um pouco maior. Uma dica é você usar, assim, obviamente, tentar. Existe uma coisa chamada PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, e você tentar correr por essa percepção subjetiva, do quando aquele exercício está difícil para você ou não. Então, é uma maneira de você tentar controlar um pouco melhor o esforço que você está fazendo e tentar dosar a intensidade, até você se adaptar, porque uma hora você adapta, daqui a pouco você dá uma adaptada realmente ao uso da máscara. E aí ela passa a ser menos desconfortável. Mas você precisa passar por aquele período de desconforto. Passando para a parte mais da biomecânica, eu queria te fazer essa pergunta. Deu uma travada aí, Bruno. Deu uma travada? Você deu uma travada. Quer dizer, eu tô bem aí para vocês? Você tá aparecendo meio travando também para mim. Tá travando. Mas você tá conseguindo me ouvir? Tá meio picotada, mas eu consigo te ouvir. Qualquer coisa você pede que eu repito, tá? Acho que tá travando, tá meio... Não sei se tu tá no 4G aí também? Ameaçou cair, voltou. Dá um ok aqui para ver quem tá conseguindo me ouvir, por favor. Eita. Melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou. Tá com um pouquinho de atraso, mas beleza. Eu tô te ouvindo bem. Não, tô te ouvindo bem também, só tá com atraso, você fala depois que chega o áudio pra mim. Mas tá tranquilo. Eu tava falando dos aspectos biomecânicos, assim, eu sei que a gente vai tentar ao máximo falar com o público leigo, né, mas, assim,
O que a biomecânica ajuda no desempenho da corrida? Assim, ela ajuda de fato? A gente precisa fazer alguma interferência grande? Cara, então, na verdade, a biomecânica, eu diria que ela só vai ajudar se você precisa. Aí que tá a grande questão. Só vai ajudar se você precisa. Assim, meio que parece que tá jogando contra, mas não é jogar contra. Ela só vai melhorar aquilo que você precisa melhorar de fato. Então, assim, se você não tem nenhum prejuízo na sua corrida, não sinto dor, não sinto desconforto, não tem por que você mudar uma mecânica que você está acostumado a fazer desde sempre. Se aquilo não te traz prejuízo nenhum. Entendeu? Então, assim, muitas das vezes o cara fala assim, eu preciso melhorar minha performance, eu preciso melhorar a minha mecânica. Cara, mas muitas das vezes a mecânica do cara não tem nada para mexer. Por mais que ele corra cruzando o braço, por mais que ele faça, de repente, um pouco de valgo dinâmico, que seja, que é o joelho cair, né, para dentro, que a gente chama. Cara, tu vai falar, por exemplo, igual acho que a gente estava até ouvindo, vai falar pro Bolt que ele precisa melhorar a corrida dele porque ele tem valgo, porque o Bolt tem valgo dinâmico. Vai falar assim, não, Bolt, tu tá errado, tu tem que melhorar teu valgo dinâmico. Cara, relaxa. Esquece, não, deixa o cara correr. O cara corre lá 9 segundos fazendo valgo dinâmico, irmão. Tu vai mexer na mecânica dele pra quê? Na verdade, você pode, dependendo, você pode até atrapalhar, porque o cara vai começar a se proteger, ele vai começar a tentar achar uma nova forma de correr. Então, ou seja, ele não tem como manter a mesma performance, porque ele precisa reestruturar aquele novo controle, aquele novo movimento para ele, até ele conseguir, de fato, ganhar performance novamente. Então, assim, a biomecânica, ela só vai ajudar, de fato, quem realmente precisa. Então, assim, eu tô vendo, aí é diferente, quando você faz uma análise lá, você vê que você está tendo um déficit de força muito grande, por exemplo, de uma perna para outra, aí talvez valha a pena você modificar alguma coisa ali naquela mecânica para poder equilibrar esse déficit, porque aí você está fazendo muito mais força com um lado que o outro. Então você está em desequilíbrio. Então esse desequilíbrio talvez precise ser corrigido. Ou você está fazendo lesões recorrentes num determinado local. Eu estou fazendo lesões recorrentes de tibial anterior. Então estou tendo fratura por estresse direto. Talvez seja a maneira como você ataque o solo. Mas ainda assim é tudo muito não 100% de certeza. Pode ser que. Então, aí você tem que avaliar de fato o que você precisa mexer na mecânica da pessoa para que ela consiga ter um grande performance. Acho que entrando na pergunta do Gui aqui. O Gui está perguntando se você acha válido fazer educativo na fase de pré-treino. Tá querendo te complicar. Cara, esse rapaz... Isso daí, cara... Explica pra galera que não sabe o que seriam os educativos. Então, a grosso modo, é o que eu sempre falo para os meus alunos. O que é o educativo de corrida? É você pegar a corrida, você pegou a corrida, imagina uma pessoa correndo em câmera lenta. Ela tem as fases ali, a fase que você ataca o solo, a fase que você faz o apoio, a fase que você faz o balanço, etc. Enfim, é como se você pegasse a corrida e fosse dividindo ela em pequenos pedaços. Então, assim, eu quero melhorar a minha resposta à carga, que é o meio do movimento. Então, você vai fazer um educativo relacionado àquilo ali. Então, assim, são pequenos cortes da mecânica da corrida em si que você faz como um aquecimento ou como você faz antes de iniciar o treino. Então, assim, existe hoje em dia uma discussão, eu nem diria nem de hoje em dia, já deu até algum tempo, mas existe uma discussão que os educativos, eles não têm comprovação científica, de fato. Não tem nenhum artigo que fale assim, educativo melhora a sua eficiência mecânica, melhora a sua performance. Mas aí vai aquela contrapartida. O que avaliou de fato esses educativos? Esses educativos, eles educaram o quê? Então, assim, eles precisam ter um fundamento. Eram educativos generalistas. Eram educativos gerais. Então, assim, era igual para todo mundo. A verdade é que você precisa educar alguma coisa que a pessoa precise melhorar. Mas aí entra até na questão da biomecânica que a gente falou. Então, assim, se o cara tem uma mecânica boa, não faz muito sentido você ficar fazendo educativo com ele o tempo todo. Ele serve como aquecimento, ele serve, na verdade, como uma resposta ao ataque do solo, essa ação de ação e reação é importante você ter isso, porque basicamente são movimentos excêntricos, de frenagem do movimento na corrida, são saltitos com frenagem, que isso acaba te dando algum suporte para você fazer a corrida.
fora o aspecto de, como eu posso dizer, amplitude motora. Você ganha mais possibilidades motoras. Então, em um determinado momento de prova, por exemplo, quando você está mais fadigado, mais cansado, se você tem esse gesto motor dentro de você, talvez seja mais fácil você se manter numa corrida mais estável, sem perder tanto a sua mecânica e, consequentemente, perdendo basicamente não. Seria isso tudo, né? A Lívia falou que educativo é um saco. Realmente é chato. Mas é importante. Assim, eu gosto de fazer com meus alunos. Acho que todos os grandes atletas fazem. E eu acho bacana fazer. Foi o que eu falei, tem essa questão, mas acho que é você saber aplicar aquilo que você está fazendo. É só questão de realmente você aplicar. Opa! Você deu uma leve travada aqui para mim, você está conseguindo me ouvir? Tá dando uma picotada leve. Tá todo mundo me ouvindo aí? O cabelo aí deu uma travada, por isso. Acho que agora voltou. Só fala aí para ver se eu te escuto. Fala que eu te escuto. Agora acho que tô te ouvindo. Acha ou tá? Tô te ouvindo. Agora tô. Então, só para complementar um pouco disso que você estava falando, em relação ao exercício de mobilidade, seria mais ou menos a mesma coisa que esses educativos que você estava explicando? Porque você comentou dos educativos que não tem nada comprovando, né, que seja benéfico. Eu estou sem áudio, o pessoal está falando que eu estou sem áudio. Não, voltou. Voltou? Voltou. Tá. Tem alguma coisa que fale sobre a melhora no desempenho da corrida utilizando esse tipo de exercício? A mobilidade, sim. Mobilidade se usa bastante. Até mais do que o alongamento em si. O alongamento tem algumas... Aí até controverso isso. Só para tentar resumir. Algumas linhas de pesquisa que falam que o cara que não é tão flexível, não estou falando do cara empenado, tá? Aquele cara que não consegue nem tocar a mão no joelho, mas o cara que não é tão flexível, talvez a nível de eficiência motora, ele seja mais eficiente não ser tão alongado. Porque como o nosso corpo ele funciona como sistema de mola, então você teria uma mola com maior energia, vamos dizer assim. Mas, mais uma vez, não estou falando aqui que não é para fazer alongamento, não é isso. Eu só acho que a gente não precisa ser a pessoa mais alongada do mundo. É diferente, a gente não precisa talvez ter uma elasticidade, uma flexibilidade de um ginasta. Mas óbvio que a flexibilidade ela tem o seu componente de importância. E a mobilidade, sim, cara. A mobilidade é muito usada hoje em dia para poder fazer melhora de como, na verdade, as suas articulações elas vão se movimentar, né? Com relação à corrida. Então, você não ter restrição, por exemplo, de uma dorsiflexão, que é o movimento da ponta do pé para cima, né? Você não ter essa restrição, ou mesmo de quadril, você conseguir melhorar essa questão de mobilidade, realmente você consegue ter uma corrida mais fluida, uma corrida mais segura. Porque suas articulações elas se movem de maneira mais sinérgica e se movem de uma forma que consigam te contribuir para um melhor desempenho, né? Então, a mobilidade, sim, ela tem bastante importância quando a gente fala de melhora da corrida. Perfeito. Acho que já responde um pouco da pergunta da Lívia ali. Cara, assim, aproveitando esse momento, né, agora de reabertura das academias, acho que seria legal a gente fazer essa abordagem da sua perspectiva sobre a corrida em esteira, comparando com a corrida de rua, que é o nosso tema aqui. Tem alguma diferença? A gente prioriza algumas musculaturas mais na rua ou na esteira? Como é que funciona isso, Diegão? Então, assim, na verdade, eu não vejo a esteira como vilã de nada, tá? Eu acho que, na verdade, para um treinador, ela é aliada até. Legal. Então, muda um pouco a mecânica, porque a esteira está passando por baixo de você, então você precisa, de fato, mudar um pouco o teu gesto de movimento para poder fazer a corrida em si. Então, isso muda um pouquinho. Então, você tem um pouco mais de oscilação vertical, que é correr para cima, né?
normalmente quando você está na esteira, você tende a fazer essa oscilação vertical um pouco maior. O que isso, se você estudar dentro da biomecânica, teoricamente você perde um pouco da eficiência, né? Mas, cara, a esteira eu acho super válido fazer um conjunto dela. Até por questões de você aliviar um pouco mais as suas articulações da pancada que é o asfalto. Então você está variando o terreno, vamos dizer assim. Essa variação de terreno ela acaba sendo importante para o corredor. Então você começa a usar de forma diferente as articulações e músculos, isso é importante para que você não fique sempre fazendo a mesma batida. Então, estou tentando explicar de maneira bem simples Claro, para claro. todo mundo entender. Então, Perfeito. exatamente, você fazer essa mudança de como o seu músculo se comporta em determinado terreno é super importante para a gente evitar algumas coisas relacionadas a microlesões, realmente, de fato, alguma lesão que você possa vir a ter. Então, a esteira, acho que na verdade é um componente de junção. Não vejo problema algum na corrida na esteira. Só acho que não dá para você treinar o tempo todo na esteira. Se o cara pensa em correr na rua, ele precisa correr na rua, que é, obviamente, o mais específico. O mais específico e natural, e não na esteira. Então, o cara precisa ir para a rua. Mas acho que uma dobradinha ali, eu acho super importante você ter a esteira como aliada. Ajuda até no dia de chuva mesmo. Tá chovendo, teu aluno não quer correr. Você bota o cara na esteira para poder fazer um treino. Eu falo, não, corre na chuva. Não tem necessidade. A gente falou, a pecinha tá falando aí. Tá. Grande Arthur. A gente falou da tecnologia do tênis, né? A gente falou um pouco nessa tecla, mas a gente... ele aí. Chega aí, Arthur. Entra na live. Não pode mostrar não, cara. Não dá margem pra isso, não. Não pode mostrar não. A gente falou dessas tecnologias aliadas, ou não, né? A gente falou muito do tênis. Tem algum outro tipo de tecnologia? Porque a gente falou dessa questão das pessoas buscarem cada vez mais. A gente tem os smartwatches, tem os relógios, né, mais modernos. Você tem alguma recomendação para fazer, alguma dica para essas pessoas que querem começar ou as que já aderiram à prática de corrida de rua? Cara, acho que não tem nada assim. Basicamente, hoje em dia, o GPS. Todo mundo tem um Garmin, um Polar, um Apple Watch, alguma coisa que marque. Assim, às vezes, o que eu gosto de fazer? O problema do relógio, do GPS, que seja que muitas das vezes a pessoa ela perde o foco na corrida em si. Ela fica tão preocupada em olhar se está dentro do ritmo correto que ela esquece de perceber o próprio corpo. Então, isso é uma ressalva que eu tenho com o GPS ali, com Garmin, assim, seja lá qual for o dispositivo que você use para poder correr. Quer dizer, não é ressalva, mas eu acho que às vezes você deveria fazer um treino sem aquilo ali. Acho que isso te dá uma percepção melhor, você consegue ter um foco maior no seu próprio corpo e entender como ele se comporta em determinadas situações. O Garmin, enfim, ele acaba dando uma maquiada algumas vezes. O cara fica naquele desespero, não, cara, não tô no ritmo que o professor precisou botar. Mas muitas das vezes o ritmo já tá forte para ele. E não era realmente o dia dele fazer um treino mais forte, era para ele segurar, porque o corpo dele tá pedindo para ele dar uma segurada. Então, tem um pouco disso também. Mas de tecnologia, basicamente, hoje em dia é isso, cara. É GPS e o tênis lá maluco, que fala que melhora a performance. E, na verdade, agora, recentemente, o que aconteceu foi agora não vou me lembrar o nome da marca, mas criaram umas pulseiras e uma viseira que fazem um resfriamento da região. Então, a gente sabe que a gente precisa fazer uma termorregulação, ou seja, regular nossa temperatura corporal quando a gente está fazendo a corrida. Isso é super importante, a gente conseguir fazer isso durante a corrida. Por isso a gente, enfim, a sudorese com vento, enfim, para poder evaporar e fazer essa termorregulação, deixar o nosso corpo, teoricamente, sem estar superaquecido. E é uma forma de eles tentarem minimizar isso. Então, realmente é uma viseira que ela tem na testa dela, ela tem algum sensor ali que resfria a região. Então, teoricamente, você não superaquece, ela te ajuda a não superaquecer. Então, é uma tecnologia que o pessoal ainda está meio que começando. Não tem muita coisa ainda não. Quem tem usado mais é a galera do triatlon.
Mas, se eu não me engano, o último Mundial do Ironman, o cara que ganhou, inclusive, ele estava usando essa tecnologia no punho. Acho que foi só no punho, na testa não, mas ele estava usando no punho. Então, é isso. De tecnologia mesmo, nova, assim, que eu esteja por dentro, é só isso mesmo. Tem nada muita novidade, não. Digam, a gente já passou da metade aqui da live, né? E para não acontecer o que aconteceu ontem, né? Que foi corrida no final com a Carol, eu queria que você reforçasse um pouco mais com a galera, assim, dando já talvez uma conclusão de tudo que a gente tem discutido aqui, da importância de não queimar etapa, né? Que foi um primeiro ponto que eu anotei aqui que você reforçou. E assim, se o pessoal tiver alguma outra pergunta para fazer para a gente, que a gente possa abordar, porque assim, teria muita coisa para falar até do aspecto evolutivo, né, Diego? A gente até discutiu antes. Mas eu acho que assim, se a gente deixar essa live para falar disso, a gente não vai acabar hoje. Isso vai ficar só no aspecto evolutivo da coisa. Até porque tem uma história muito longa para contar, não dá para a gente dar um resumo em um curto de espaço de tempo. Então, assim, o que basicamente a gente precisa fazer agora, pós-quarentena, para assim, ter os cuidados devidos, né? Até por conta desse novo material que a gente vai ter que utilizar, né? Que é a máscara. Não sei por quanto tempo, mas vai ter que usar. Cara, por bastante tempo. Provavelmente até o final do ano, né? Assim, cara, na verdade, eu tenho um palpite. Eu acho que daqui a algum tempo vai sair algum estudo, alguma coisa, falando, na verdade, que a máscara faz mal até para quem está praticando atividade física ao ar livre. É o que eu acho. Atividades moderadas para vigorosas. Então, talvez isso caia daqui a um tempo. Eu não estou afirmando nada, tá? Eu acho que é um palpite que vai rolar. Mas, sim, enfim. Pegando um pouco o Guilherme colocou aqui, fala um pouco da importância do treino de força, tanto para melhorar melhoria da performance, como para prevenir as lesões na corrida. Alguém se olha aí, ó. Cara, assim, o complemento do treino de força eu acho super importante para o corredor. Ele não é a parte principal, óbvio, e nem deve se entender como parte principal se a gente pensar num planejamento de treinamento para o cara que vai correr, que vai fazer uma corrida. Mas ele é o que te dá estrutura, é o que te dá base para que você consiga se manter constante na corrida e que você consiga se manter o máximo possível afastado de lesões. Então, assim, mais uma vez, não é um trabalho que eu chamo, que os autores chamam, né? Não sou eu que chamo, mas é um trabalho suplementar. Ele não é nem complementar, que é diferente, né? Ele é um trabalho que realmente dá suporte à corrida. Então, essa combinação dos dois, ela é muito importante ali para o corredor. Trabalhos de força específica, trabalho de musculatura específica que você vai utilizar na corrida. Isso se faz bastante importante para que você tenha uma performance e que você consiga ser longevo naquilo que você está fazendo. Perfeito. E aí, já aproveitando o gancho que você falou, do que a gente pode resumir basicamente, assim, a questão de não queimar etapas, igual eu falei lá no início, e o mais importante de tudo é você ser constante. A corrida, cara, ela não é, assim, como nada na vida, né? Ela não vem de uma hora para outra. Você precisa ser constante, você precisa ser persistente, você precisa continuar fazendo aquilo ali. Você não vai correr rápido do dia para a noite, você não vai correr uma maratona do dia para a noite. Por mais que evolutivamente falando, sejamos pessoas que possam percorrer longas distâncias. Mas do que a gente está hoje em dia, mudou, as coisas mudaram. Então a gente precisa, na verdade, é igual o jogo de tabuleiro, a gente precisa voltar algumas casas atrás para poder dar alguns passos à frente. Então você precisa ter uma constância, você precisa dar seguimento àquilo ali. É isso que você precisa fazer. Mais uma vez, como a gente fala na corrida, é rodar. Você precisa rodar, rodar, rodar. Quanto mais você roda, quanto mais contato você tem com aquilo ali, quanto mais você consegue se perceber dentro daquela atividade, quanto mais experiências você consegue viver com aquilo ali, maior vai sendo a sua gama de possibilidades e mais longevo você fica nessa corrida. Mais longevo você fica nesse esporte, né?
Só para complementar essa tua conclusão, Diegão, sem querer te cortar, já cortando, Claro. eu vi uma matéria falando que o Michael Phelps ele fez diversos outros esportes antes de cair na natação, né? E ele era bom em todos os esportes. Então, isso fala muito sobre variabilidade motora, né? Quanto mais você Exato. variar o movimento, você vai ter uma maior generalidade de movimento, maior facilidade de estimular o seu corpo, assim, de desenvolver suas capacidades orgânicas, né? E a corrida, por ser um esporte, né? Olhando pelo prisma do esporte, por ser um esporte muito natural, né? É um movimento muito natural de se fazer, acaba que entra um pouco nisso que você estava falando, né? Se a gente queimar etapas, eu acho que em qualquer esporte, né, Diego? Não somente na corrida, Exatamente. a gente vai acabar sofrendo com isso. Até o Cadu colocou aqui, ó, eu comecei a correr sem malhar, virei aluno do Kerr. Para quem não sabe, o Kerr é um programa da empresa que a gente trabalha, ou o Diego trabalhou, né? Que atende as pessoas com algum tipo de patologia, alguma lesão. Mas enfim, A gente fala que é o martelinho de ouro. martelinho de ouro. Diegão, 10 minutinhos, cara, para não ficar aquela correria, eu queria te agradecer imensamente aí pela live, por ter aceitado falar comigo, mas a gente vai ter que voltar para falar de mais coisas, hein, cara? Pô, tô aí, só chamar que eu Não, tô num aí. tema muito abrangente, acho que pode subnichar um pouquinho mais, pode especificar um pouquinho mais, que acho que fica mais bem aproveitável. Aí, a Nath tá falando aqui, ó, correr é viciante. O problema é justamente saber o momento de parar. Verdade. Realmente, na verdade, só pra gente, assim, os níveis hormonais que a gente libera são tão grandes de endorfina, serotonina, etc, etc. E aí, até ouvindo aquele podcast, eu já tinha visto falar sobre alguma coisa, fala exatamente disso, que a corrida, ela atinge ao mesmo campo que a maconha, por exemplo. Anandamida. É anandamina, exatamente. Então a gente tem uma endocannabis aí, né? O Betão Uma fala cannabis... muito disso. Ele tem uma a gente, postagem que ele fala corrida ou fumar maconha, né? a gente tem uma cannabis endógena aí. Então, realmente, causa prazer, causa vício. E aí, se o cara tem uma propensão a se viciar, que isso também acontece, o cara realmente ele pode entrar num estádio de vício realmente de corrida, que aí também talvez entre numa outra abordagem. Extremismo, né? Daria uma outra live se a gente falar sobre isso, que aí realmente é o cara que está viciado em corrida de fato, que ele não consegue controlar aquilo que ele está fazendo e ele, enfim, faz até não aguentar mais. Muitas das vezes acho que até o caso dessa galera que é ultramaratonista aí, cara. Acho que a galera que faz ultramaratona, acho que tem um pouco desse vício aí. A Nanda entrou aí, pode até falar do namorado dela aí, que é Ultraman. O cara é pior ainda, né? Nem ultramaratonista, o cara é Ultraman. Só para não deixar passar batido, que nem ontem a gente deixou várias perguntas e afirmações batidas, se não me engano, a OMS recomenda fazer sem máscara. Tem alguma coisa, Filipão, que tá falando lá, alegando que a máscara fica úmida e pode proliferar vírus e bactérias. Cara, então, na verdade a OMS falou isso, mas não tem nada que eu comprove de fato. Então, o que a gente tem hoje em dia, e aqui no Rio principalmente, acho que não sei se só no Rio, se em todos os lugares do Brasil, mas é lei. Então, infelizmente, a gente precisa respeitar de alguma forma o que eles estão dizendo. Mas a OMS falou isso tem umas 2 semanas atrás, eu acho. Até por isso que eu falei também que talvez caia essa questão da máscara. Mas realmente não tem nada comprovado, não. E, cara, a OMS tem dado tanta bola fora com relação a essas coisas que as pessoas estão meio que questionando um pouco o que a OMS vem falando com relação a isso. Até o mínimo recomendado, né, de atividade física. Exatamente. Até o mínimo recomendado de atividade física. Então, na verdade, assim, apesar de ser o órgão máximo relacionado à saúde, medicina, saúde, enfim, mas, cara, tem muitos médicos que falam que o uso da máscara, nesse atual momento, ele se faz necessário. E aí é uma opinião própria minha, tá? É uma coisa minha, particular, Diego. Acho que assim, a gente está num período complicado e se a gente tem a possibilidade mínima de que isso não se propague, eu acho que por que não usar? Entendeu? Se isso de alguma forma vai minimizar nem que seja 1%,
Então, é alguma forma de você minimizar tudo isso que está acontecendo, visto que está atingindo milhões de pessoas. Então, assim, o que é 1% de 1 milhão? 1.000 pessoas? Então, beleza, já são 1.000 pessoas a menos que talvez não fiquem infectadas pelo vírus. Enfim, aí é uma coisa particular de eu. Em massa lá na MC Performance? Oi? O pessoal voltou em massa? Cara, essa semana agora sim. Essa semana agora, a maioria, assim, bastante pessoas voltaram agora. Só para você ter uma noção, esse último treino, o treino de quarta-feira, que normalmente é um treino um pouco mais cheio, o treino, assim, porque a gente dividiu, né? A gente precisou dividir em horários. Mas se pegar todos os horários que a gente dividiu, deu quase 30 alunos. Caramba. No treino de quarta, num período de 2 horas e meia, de 6 às 8h30. Mas aí a gente segmentou os horários. As pessoas não podem chegar no mesmo horário. A gente tem um corte de horário. São X pessoas por horário que podem chegar e fazer nesse horário. O horário seguinte já tem que todo mundo ter dispersado e indo embora para poder chegar outra turma, né? Então a gente está tentando fazer dessa forma. E Final aí pra galera, nesses 5 minutinhos finais que a gente tem. deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que passou batido, que às vezes a gente passa batido algumas coisas. Eu acho que não, né? Alguém perguntou o Adriano falou que a música influencia na performance da corrida. Cara, na verdade, pro recreacional, ela influencia. Ela é considerada doping, de alguma forma, doping tecnológico, né? Vamos dizer assim também. Então, ela de alguma forma influencia. Mas para atleta, ou até mesmo pro corredor mais experiente, ela não influencia tanto. Na verdade, os corredores mais experientes até preferem não correr com música. Aí entra aquela questão da percepção de esforço, perceber o próprio corpo, na verdade, desculpa, e você entra naquele estado de... como é que se diz? Eu esqueci o nome agora. Tem um estado que você entra de... É um controle máximo, né, seu? Porque exatamente. Você lidar com esse silêncio no meio da corrida... Exatamente. Tem um nome. Não deve ser fácil. A meditação ativa. Você entrar em estado de meditação ativa, onde você fica muito focado naquilo que você está fazendo e você está preocupado com você mesmo. Então, a maioria dos corredores mais experientes e atletas não correm com música, até porque também é proibido. Mesmo assim, é proibido correr com música, exatamente porque entra nessa questão de talvez influenciar, apesar de os atletas mais experientes e corredores mais experientes não gostarem de usar. Perfeito. Irmão, muito obrigado. Tá? Foi um prazer estar aqui contigo. Eu queria te agradecer imensamente, porque muito provavelmente vão ter outras pessoas que vão complementar muita coisa que a gente falou aqui, né? Que você falou. A gente tem o Leozão aí na próxima quarta-feira. E a Rafinha Brandão falando um pouquinho de movimento pra gente na quinta-feira às 8h35. Então, Diegão, recado final aí pra galera. Obrigado aí por você ter participado com a gente. Eu que agradeço. Sim, sempre, toda vez que precisar, a gente vai estar aí. Como a gente falou no início, é meu irmão. Não tem essa, a gente precisar aí conversar mais um pouco sobre o tema, falar um pouco mais sobre corrida. Não tem problema algum em me dispor a falar com você aqui, a gente tentar bater esse papo, fazer essa resenha, igual eu falei. O prazer é todo meu de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o esporte que entrou na minha vida de uma maneira até um pouco despretensiosa, eu diria, e que hoje em dia acho que é com certeza o meu grande foco, né? É o meu grande instrumento dentro da educação física. É a maneira como eu uso para poder atingir as pessoas e estar próximo das pessoas e tentar ajudar da melhor maneira possível. Então, só tenho a agradecer e, mais uma vez, é isso. Corrida é constância, corrida é persistência, corrida é vida. Boa. Eu vou só dar um recado pessoal para quem não conseguiu assistir desde o início, que está entrando agora. A gente vai deixar ela gravada, parte dela no IGTV e a outra parte vai para o YouTube. Então, vocês podem ter acesso lá na íntegra, ela completa. Tá? Diegão, meu irmão, um grande abraço. Tranquilo. Tudo de bom para você. Irmão.
Beijo Obrigado. grande. Boa noite, galera. Obrigado aí pela participação. Boa noite, tamo junto. Valeu. Valeu, um abraço, Tchau, galera. tchau. Obrigado, tchau, tchau.